Bom dia a todos. Eu primeiro começo agradecendo a presença de todos vocês aqui, embora vocês não estejam como representantes institucionais, nós temos aqui representações institucionais, não formalmente aqui, né? E, portanto, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, porque essa reunião, ela marca um bom momento da fundação que se chama Finatec. Vocês já devem conhecer o nome Finatec, mas tentar contextualizar um pouquinho esse encontro. As fundações, não foi só a Finatec, né? As fundações, elas durante a década de 90, elas nasciam para apoiar e gerenciar só projetos de pesquisa, e esses projetos de pesquisa, especialmente as fundações de apoio que estavam vinculadas às universidades, que é o caso da Finatec. E essas fundações, elas sempre tiveram esse DNA, que é fazer gestão de projetos. E esses projetos, eles eram captados preferencialmente pelos professores das universidades apoiadas, né? De lá para cá, as fundações, elas mudaram bastante. Não que isso tenha deixado de ser importante. Para a Finatec ainda é muito importante a gestão, esse core business ainda, de algumas décadas, esse core business da fundação ainda é muito importante para a fundação, que é a gestão de projetos. Então, a gente precisa, para as próximas décadas, manter isso, porque é a razão de existência da Finatec. Mas o contexto de fundação e dessa relação entre universidade e as instituições fora da universidade, essa relação mudou muito. E o papel das fundações, a missão da Finatec, por exemplo, é conectar o conhecimento das suas apoiadas, e no caso aqui a apoiada principal é a Universidade de Brasília, conectar esse conhecimento com as outras instituições da sociedade, justamente revertendo todo o apoio colocado na fundação, né, em forma de recursos de pesquisa, etc., revertendo esse conhecimento de volta para a sociedade que fez a história toda da Finatec. Nesse sentido, de um tempo para cá, para a Finatec, começou a fazer mais sentido fazer parcerias que retornassem para a sociedade e conectassem a sociedade diretamente com o conhecimento da universidade, fazendo uma ponte de conhecimento da universidade para fora e também as demandas da sociedade para dentro da universidade. É nesse sentido que, no último ano, começou a formatar o que nós conhecemos como hub, uma definição mais simples, um hub de conhecimentos, né? E esse hub tem várias áreas. É aí que surge essa excelente parceria. Eu queria agradecer aqui especialmente ao General Lauria e ao Humberto Ribeiro, né, essa ótima parceria que nasceu da UER, que é justamente uma conexão. É um Cyberlab, que é uma conexão, é um hub, que é uma conexão entre a universidade. Eu gostaria também de agradecer a presença do professor Rildo aqui, que é justamente essa outra parte do hub dentro da universidade, né? Então, fazendo aqui um conhecimento que é um conhecimento da universidade para fora e de fora para dentro da universidade. Esse fluxo vai melhorando tudo para a sociedade, melhorando o serviço. E serviço, quando eu digo serviço, é serviço de conhecimento para a sociedade. É aí que nasce, então, o Cyberlab, que tem um tema, em que um tema está muito quente hoje, que é o tema de cibersegurança. Segurança de dados, né? E aí, nesse tema, não é à toa que o primeiro hub que surge é um hub dentro dessa área, né? E aí, nós já nos conhecíamos anteriormente, eu digo Finatec, Aware, já nos conhecíamos, e aí começa a surgir um interesse, que é o interesse de fazer a ponte Finatec com o grupo de pesquisa do professor Rildo, né? E aí surge algo que é de grande valia, que é um primeiro hub institucionalizado.
né? Então, estamos aqui justamente para debater sobre esse assunto, com vários temas, né? Ou subtemas, digamos assim, dentro do mesmo assunto. E aí, nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito a iniciativa da UER, do professor Rildo, né, da Universidade de Brasília, e da Finatec, que a gente está formatando esse grande evento. Quando eu digo grande evento, é um evento marcante, né? E vamos tentar fazer isso consistentemente, porque é um assunto que demanda essa consistência. Então, professor, eu digo porque ele é professor visitante da Universidade de Cornell, por favor, lhe convido aqui para dar as boas-vindas e antecipar o que vai ser o dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer as palavras carinhosas do professor Augusto. Realmente é uma trajetória, a gente já vem com a equipe aqui do Dr. Gustavo, todo o time da Finatec, a quem eu já de antemão agradeço, né? Desde 2019, em parcerias, eu acho que inclusive um momento de pandemia, explicitou a todos a necessidade, né, que nós temos enquanto sociedade organizada do instrumental tecnológico, de tecnologia da informação e a necessidade de segurança, né, para garantir a estabilidade, a integridade nesse ambiente digital para todos nós, nos diversos campos de interesse, né, da sociedade organizada. Então, registrar esse agradecimento, professor. Eu gostaria, eu como bom goiano de origem, né, goiano não sabe nem cantar sozinho, forma dupla sertaneja, né? Então, com essa brincadeira, eu gostaria de dizer que hoje a gente faz um pontapé numa sequência de eventos, né? Já existe uma agenda pré-planejada para esse ano, 2023, já com 5 eventos, né, sequenciais, e a ideia é que possamos amalgamar uma legião, uma confraria dos bons, daqueles que cuidam, que zelam do ambiente, da saúde do ambiente digital, né? Então, nesse sentido, também aproveitar aqui e saudar o professor Rildo pela iniciativa de pesquisa que ele conduz, junto a demais professores também da Universidade de Brasília, mestrandos, doutorandos da universidade, o professor Gladstone também é sempre um que carrega a bandeira junto conosco, né? Então, nesse sentido também da pesquisa e a Finatec enquanto esse braço de extensão, fazendo isso chegar ao setor público, ao setor privado, ao indivíduo, ao cidadão brasileiro, né? Então, saudar a todos, mas com o espírito goiano, convidar os meus colegas hoje nesse painel, que vão compor conosco um bate-papo. Eu gostaria de interpretar que esse bate-papo, nós vamos ter aqui alguns que vão começar algumas ideias, trazer alguns pontos de vista, mas o bate-papo inclui todos nós. Fazendo aqui também um registro importante, que nós temos o apoio institucional nesse evento do nosso Sindicato Nacional de Defesa, filiado às federações de indústrias, né, pelo Brasil afora, Fiesp, Firjan, FIEC e assim por diante, que é o SINDI. Então, na pessoa do presidente, que prontamente ele se predispôs a fazer esse apoio na divulgação do evento, o evento que está sendo transmitido via internet neste momento. Acredito que também poderemos receber perguntas e interação com quem estiver online, né? Então, na pessoa do presidente Carlos Erani, do vice-presidente, Dr. Manesco, né, que se prontificaram nessa parceria conosco, viu, professor? Gostaria, então, de convidar para compor o painel junto conosco aqui, Dr. Fabrício Mota Alves. Dr. Fabrício é conselheiro do Conselho Consultivo da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bem-vindo, Fabrício. Já podemos ir tomando o assento, né? Gostaria de convidar também o Dr. Rodrigo Carvalho, assessor de inteligência artificial do nosso Superior Tribunal de Justiça. Bem-vindo, Rodrigo. E meu querido amigo, meu querido irmão, o general Wilson Lauria, sócio fundador da AWARE, uma das grandes cabeças aqui do setor de inteligência do nosso país, serviço prestado ao nosso Exército durante muito tempo, e que agora não, já de 2018 para cá, já compõe
o setor privado como empreendedor aqui no Brasil. Então, sem delongas, professor, eu gostaria de dar início ao nosso painel. Você vai mediar, né? Isso, e agradecendo mais uma vez. Esse aqui continua. Esse aqui? Bom evento, boa conversa. Obrigado. A faxina de casa ao início do evento, então, portanto, acredito que nós teremos perguntas via internet também, e aqui no nosso auditório, saudando a diversas figuras ilustres, pessoas do maior carinho que estão compondo aqui nossa plateia de hoje, estamos num ambiente de uma sala de conferência, onde todos têm voz. Então, nesse sentido, eu gostaria de, a qualquer momento, a partir das primeiras intervenções, vamos fazer uma primeira rodada com os nossos painelistas, os keynotes, e a partir dessa primeira rodada, quem desejar colocar alguma pergunta, fazer alguma intervenção, trazer uma ideia também complementar, eu pediria que levante a mão, nós vamos ter microfone à disposição de quem está aqui presencialmente. Certo? Acredito... eu não sei se as perguntas via internet, elas chegarão aqui para mim. Ok. Então, perfeito. E nesse sentido, a temática do nosso evento, começando agora em março, o próximo evento previsto para maio, segunda semana de maio, será um workshop, um estilo de bootcamp, dia de campo, já para ferramentais na área de prontidão cibernética. Mas, nesse sentido, trazer, primeiro, uma definição inicial. Nós, enquanto sociedade, como estava dizendo, vivemos um processo de transformação digital intenso. Esse processo de transformação digital ajudou, de diversas formas, a sociedade humana a se firmar enquanto busca de condição de bem-estar, de conveniência para as pessoas, de saúde pública, de aumento da capacidade educacional, enfim, nas diversas vertentes da logística, e assim por diante. Num determinado momento, a gente também percebe que esse aumento da transformação digital, que muda tempo e espaço das pessoas, aquilo que antes levava X dias, passa a levar X segundos. Aquilo que antes eu precisava de uma viagem, de um deslocamento, eu faço online agora com uma outra interface, do outro lado do mundo, em tempo real. Quer dizer, tudo isso também, por um outro lado dessa moeda, trouxe um aumento da nossa exposição de vulnerabilidades digitais. Seja por descuido, seja por negligência, ou seja, inclusive, e também principalmente por atos de má-fé de agentes agressores que existem planeta fora. Né? Num determinado momento, os agressores tinham um nível de maturidade ainda inicial. Eram hackers eventuais. Existiu até filmes aí no passado de jovens que invadiam a NASA. Né? Isso ficou lá no passado junto com o filme. A maturidade da transformação digital aconteceu e também aconteceu a maturidade, infelizmente, dos agentes agressores. Então, hoje nós tratamos, inclusive, em alguns casos, com nações-estado em modo de agressão contra outras nações. Né? Mas existe também as redes de crime organizado e assim por diante. Um ponto fundamental nesse momento é que a segurança convencional, ou, recorrendo aqui aos corolários, né, acadêmicos, a segurança fundacional não mais foi suficiente. Em um determinado momento, eu preciso agora ganhar novas capacidades para fazer face a esse novo momento de enfrentamento. Essas novas capacidades têm sido chamadas de prontidão cibernética. Não basta ter a segurança, é preciso ter a prontidão. E para falar um pouco sobre o que é prontidão, invertendo agora, general, os últimos serão os primeiros, se eu puder contar, então, com uma intervenção sua, já nos explicando
Quando é que surgiu essa prontidão cibernética? O que é isso? E como é que ela nos afeta? Gostaria, só fazendo um pequeno parêntese, ficar à vontade também, cada um dos painelistas, para fazer referência a pessoas, né, ilustres que estão na nossa plateia. Ok? Por favor, general, prontidão cibernética. Inicialmente, bom dia a todos. Tá, coube a minha tarefa de trazer um conceito. Tá. Para isso, eu vou me apoiar em 3 pilares. Tá. Quando eu falo de prontidão cibernética, eu estou falando de prevenção. Esse é um ponto básico que nós temos que entender e tem tudo a ver com o nosso CyberLab. CyberLab, o que é o CyberLab? CyberLab é um centro de prevenção de incidentes cibernéticos. Iniciativa única no Brasil. Nós temos centros de tratamento, temos equipes de tratamento, mas um centro de prevenção de incidentes cibernéticos eu não conheço. Este é o grande propósito do CyberLab. Voltando ao conceito de prontidão cibernética. Como eu disse, eu vou me apoiar em 3 pontos. O primeiro deles é o ativo digital exposto. Qualquer pessoa, sendo física ou jurídica, ela possui ativos digitais expostos. O que é um ativo digital? Um ativo digital pode ser um sistema, pode ser um dado pessoal, pode ser um hardware mal configurado, que gera uma exposição. Esses ativos expostos, eles estão disponíveis. Qualquer pessoa fazendo uma varredura no ambiente externo, ele consegue identificar isso. E este é o primeiro passo que o agressor, ou que um atacante, ele faz no seu método de ataque. Varrer o ambiente externo para conhecer o seu alvo. E essas exposições, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas acontecem ou aconteceram não de maneira proposital. Foi uma bobeada num processo de configuração de um servidor. Uma pessoa que divulgou na sua rede social um dado pessoal que não deveria estar lá, a sua rotina diária. Então, muitas vezes, nós mesmos expomos dados, expomos os nossos ativos digitais. Existiu uma época, um programinha, que nós fazíamos uma fotografia, e desse programa nós colocamos, como é que eu vou ficar daqui a 20 anos? Perfeito, programa legal, tá? Mas a minha pergunta é, quando eu faço uma fotografia dessa, e disponibilizo, o que eu estou disponibilizando para alguém que eu não sei? A minha biometria facial. Biometria facial é única. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Um ativo digital exposto, todos têm. Empresa, pessoa. Agora, nós temos um outro ponto, que é um ativo digital comprometido. O que é isso? É quando alguém indesejado toma posse desse ativo digital, tem acesso a esse ativo digital. Então, eu peço que vocês guardem essa ideia do ativo digital exposto. Prontidão cibernética, ela trabalha com ativo digital exposto, que todos nós temos. O segundo ponto que eu gostaria de trazer à consideração de todos é o nosso ambiente digital contemporâneo. Hoje, instituições, pessoas estão densamente conectadas, transmitindo dados entre várias partes, entre pessoas, entre amigos, entre empresas, se relacionando com as suas subsidiárias, se relacionando com seus prestadores de serviços, provedores de suprimento, tudo via digital. Tá? Isso traz alguns reflexos. E o primeiro deles é que aquele perímetro tradicional de uma empresa, representado pelo seu muro, ele não existe mais. Ele não existe mais. O ambiente digital, ele é extremamente amplo, democrático, tá? Só que ele requer alguns cuidados. Por que eu estou trazendo esse ponto?
Porque hoje um aparato de segurança eficiente, ele não pode focar apenas na instituição alvo. Ele tem que focar em toda a cadeia produtiva daquela instituição. É uma visão mais ampla. Se nós olharmos nos exemplos que nós temos, que acontecem desde 2013, eu gosto muito de me apoiar num caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2013, que foi daquela gigante do varejo chamada Target. O acesso à Target se deu por um provedor de serviço. Era uma empresa de refrigeração que consertava ar-condicionado na Target. E ela tinha um canal privilegiado para emitir um invoice. Foi por ali que o agressor entrou. Então, um outro ponto interessante que nós temos que ter no nosso mindset é foco na cadeia produtiva. Prontidão cibernética, ela foca a cadeia produtiva na sua íntegra. Ela tem que ter uma visão mais holística. Eu tenho que sair do chão, subir um pouco e não olhar apenas a instituição-alvo, mas todos os seus parceiros, todos os seus colaboradores, todas as conexões que ela possui no mundo digital. Então, o primeiro ponto eu falei de ativo digital exposto. O segundo ponto, foco na cadeia produtiva. O terceiro, ele é bem fácil de entender, particularmente para quem tem um background militar. Se eu quero proteger, se eu quero defender, eu tenho que ser o mestre do ataque. Se eu quero defender, eu tenho que conhecer como o agressor trabalha. Partindo desse princípio, no início dos anos 2000, a maior empresa de defesa do mundo, chamada Lockheed Martin, ela montou um grupo de estudos. Olha aí, professor Rio, do papel de um grupo de estudo. E esse grupo, os cientistas da Lockheed, estudaram esse tema e desenvolveram um modelo de como o agressor ataca. Esse modelo ele chama-se Cyber Kill Chain. Ele é um modelo que tem 7 passos, e o 7º passo, o último passo desse modelo, ele é quando ocorre o efeito do ataque. É aquele momento onde nós estamos à frente do nosso computador e nós recebemos aquela mensagem assim: você foi hackeado, os seus dados estão criptografados. Só que antes dessa mensagem chegar, muita coisa aconteceu. 6 outros passos aconteceram. Eu não vou detalhar cada um deles. Tá? Vou chamar a atenção apenas do primeiro passo, que é o reconhecimento. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é aquele momento onde o agressor está buscando aqueles ativos digitais expostos, que eu falei no início. Ele está varrendo o ambiente externo, procurando conhecer o seu alvo. Esse é o ponto de partida de qualquer ataque. Eu falei que são 7 passos. Do primeiro ao terceiro passo, do primeiro à terceira fase, elas ocorrem antes do agressor ter acesso ao ecossistema alvo. Essa transição, ele obtém o acesso na terceira fase. As outras 4 fases ocorrem com o agressor dentro do ecossistema alvo. Por que eu chamo esse ponto? Porque prontidão cibernética trabalha durante as 3 primeiras fases, trabalha quando o agressor ainda não obteve o acesso ao ecossistema alvo. Particularmente no momento que o agressor está buscando os dados sobre aquele alvo, para que ele possa desencadear as suas ações. Então, primeira palavra, primeiro ponto, dados expostos, foco em toda a cadeia produtiva e ações desencadeadas antes do agressor obter o acesso ao ecossistema-alvo. O que é prontidão cibernética? É um conjunto de táticas, técnicas e procedimentos
realizados para limpar ou eliminar os ativos digitais expostos em toda a cadeia produtiva, evitando assim que o agressor tenha condições de ter o acesso ao ecossistema-alvo. Em síntese, quebrar a cyber kill chain entre a primeira e a terceira fase. Como é que se faz isso? Se nós olharmos o conceito básico de segurança da informação, nós temos uma tríade: pessoas, processos e tecnologias. Como é que nós fazemos isso? Atuamos com tecnologias inovadoras, apoiadas muito fortemente em inteligência artificial. Atuamos revendo processos, inserindo novos processos, melhorando os nossos processos e, principalmente, atuando sobre o elo mais fraco, que são as pessoas. Programas de capacitação, conscientização, eu não gosto dessas palavras. Eu costumo dizer que é educação mesmo, em todos os níveis da instituição. Eu costumo dizer que cibersegurança não é um problema de software, não é um problema de hardware, é um problema de peopleware. Foco nas pessoas. Agora, como é que eu faço esse blend? Como é que eu misturo processos, tecnologias e pessoas? Essa é a fórmula da Coca-Cola. Qual é o meu referencial para fazer essa mistura? É o nível de maturidade da instituição. Não adianta eu trazer uma tecnologia extremamente avançada se aquela instituição ela tem um nível de maturidade 1 ou 0. Então, eu tenho que pesar qual é o nível de maturidade da instituição, como eu posso combinar pessoas, sistemas, pessoas, tecnologias e processos para elevar a maturidade dessa instituição. Por isso que eu faço questão de dizer o seguinte: prontidão cibernética é um programa de elevação de maturidade. Eu não consigo fazer prontidão cibernética como eu acendo ou apago as luzes. Humberto, eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para os nossos colegas e depois nós avançamos um pouquinho mais. Muito bom, muito obrigado, general. Eu já anotei alguns pontos aqui. Um parêntese, eu gostaria de registrar aqui a presença do Dr. Derso Alcântara, ele formalmente aqui representando a vice-presidência do Senado Federal. Mais alguém que esteja representando formalmente, por favor, me informem para que eu registre no microfone. Tá? Também registrar o fato marcante que nós temos, que é o mês das mulheres. Quero saudar na pessoa da minha esposa, que está ali atrás, quietinha, a Isabela. Então, a todas, muito mais do que o mês. A mulher, ela tem todos os dias do ano. General, muito instrutivo, já nos trouxe um arcabouço, né, um corolário importante. Vamos explorar um pouco mais. Agora, nós estamos tratando de algo que é novo, né? É um conceito que talvez tenha surgido de 2019 para cá, né? Com a NSA americana colocando esse tema, né? Isso mudou, se nós olharmos direitinho a documentação disponível, se mudou com a estratégia de segurança cibernética que foi editada nos Estados Unidos em 2018. 2018. Até então, eles adotavam uma postura passiva. Eles, com a maior potência do mundo, eles trouxeram a lógica da dissuasão nuclear. Tá? Eu tenho arma nuclear, eu sou forte, ninguém vai me atacar. Só que essa lógica não funcionou no ambiente cibernético. No domínio cibernético. No ambiente cibernético, essa lógica não funcionou. Então, eles, apesar de toda a força, todo o poder que eles existiam, eles eram os mais atacados. Então, a partir de 2018, a administração do presidente Trump mudou a postura. Saiu daquela postura passiva, eu sou forte, estou em cima do muro, vou construir um muro, ninguém me ataca, e adotou uma postura proativa. Ela
foi para o ambiente externo, buscar o contato com o agressor e engajar o agressor antes dele se apresentar. Aí, a partir dali, nós tivemos uma série de casos que começaram a ser descobertos. Então, eles mudaram completamente a postura. Isso é muito comum se nós olharmos, fizermos um paralelo com a lógica de frotas. Eu não sei se tem alguém aqui que tem passado na Marinha. Um navio, ele protege um país, ele protege um litoral, não é estando dentro do porto. Ele protege o litoral estando no mar, mostrando a sua bandeira, ligando com os seus sensores, se mostrando presente. Então, essa é a grande diferença. E essa postura mudou, foi materializada em 2018, com a estratégia nova, e ela tem, a partir de lá, os efeitos, os resultados, são mais contundentes. Então, mudaram de uma postura passiva para uma postura proativa. Prontidão cibernética é sermos proativos. Preventivos sendo proativos. Perfeito. E eu gostaria, então, de aproveitar esse gancho, porque nós temos uma figura bastante ilustre conosco, que fez um enfrentamento ainda num modelo que talvez não se aplicava à prontidão aqui no Brasil ainda, que é o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo, ele liderou o processo de recuperação do Superior Tribunal de Justiça em um ataque ferrenho que aconteceu ao tribunal. Talvez uma questão, para a gente começar, Rodrigo, é nessa lógica, quer dizer, num momento onde a prontidão cibernética ainda não estava disponível, como é que foi? E hoje, qual é o momento? O que é que as instituições públicas e privadas podem pensar agora tendo esse novo ferramental, vamos dizer assim, ferramental gerencial, tecnológico, né, como explicou o general? Como é que muda esse contexto, então? Obrigado, Marigui. Perfeito, Humberto. Primeiramente, eu queria dar um bom dia a todos, né, agradecer realmente pelo convite, agradecer ao general Lori pelo convite, agradecer à Finatec. É uma honra para mim estar participando aqui desse evento e sendo um evento tão importante. Então, assim, de fato, a segurança cibernética, ela, graças a Deus, tomou agora a proporção que vem tomando, né? Se todos, como o Humberto falou, todos acompanharam, o Superior Tribunal de Justiça foi o primeiro órgão aqui da Esplanada que foi alvo de uma série de ataques hackers que aconteceram. E, assim, para a minha sorte e a minha honra ao mesmo tempo, eu era o secretário de tecnologia naquele momento. Então, numa terça-feira, era dia 3 de novembro, às 15h07. Vocês viram o tanto que o negócio é traumático, né? Até o segundo eu vou conseguir falar para vocês. A gente estava tendo sessão de julgamento virtual, que era um negócio, naquele momento, fantástico. Ou seja, a gente tinha conseguido finalmente convencer o magistrado de que ele podia, através do vídeo, fazer a sua sessão de julgamento, que as audiências podiam ser através de vídeo. Tem casos fantásticos de caminhoneiros que conseguiram fazer audiência de um posto de gasolina. Então, assim, foi um avanço tecnológico monstruoso. Então, a pandemia trouxe um avanço tecnológico muito grande. E, ao mesmo tempo, a história da fronteira que o general acabou de falar, ao mesmo tempo as fronteiras se perderam. Ou seja, o nosso órgão, o STJ, agora estava em tudo que é canto do mundo. Então, nesse dia, exatamente nessa hora, às 15h07, todos os nossos sistemas pararam de funcionar. E os magistrados, no meio da sessão de julgamento, olhavam e falavam assim, não está funcionando. Então, aquele sistema que sempre funcionou direitinho, tudo certinho, não estou conseguindo ver o processo, deixa eu tentar de novo. Na rede não funcionava, nada funcionava. E aí, naquele momento, todo mundo foi para a sala de guerra, o que está acontecendo? A primeira coisa que a gente fez foi colocar a culpa no storage que a gente tinha acabado de comprar. Aquele storage que a gente comprou, aí, passado algum tempo, a gente começou a perceber que não era, que estava tudo criptografado. Nesse momento que a gente constatou isso, foi muito rapidamente, a gente teve que ir à presidência do tribunal comunicar esse fato. Aí vocês imaginam um diretor de tecnologia, quanto foi longa aquela caminhada? Pareciam 10 quilômetros aqueles 500 metros.
Porque é difícil para eles entender, né? A mesma coisa que, por exemplo, a gente está aqui e de repente cai um meteoro na cabeça da gente. A gente vai falar assim, ué, a NASA não estava olhando que tinha um meteoro caindo na cabeça da gente? O que a NASA está fazendo? Fica fazendo travesseiro? O que eu não sei o que eles fazem lá? Então, é a primeira coisa que a gente vai pensar, a gente como administrador do órgão. Só que, assim, é a história do cobertor curto, por isso, do cobertor certo. Por isso que eu agradeço a Deus o tempo todo. Assim, quem era o presidente do tribunal naquele momento era o ministro Humberto Martins. Um cara com uma vasta carreira gerencial. Ele tinha sido presidente de vários lugares onde ele passou. Então, assim, no momento em que aconteceu, ele não foi procurar culpado, ele não foi procurar problema, ele não foi saber, ele falou assim, como que eu resolvo? Em quanto tempo que eu volto? E a gente tinha quase que ele tinha montado uma equipe que era quase uma família, né? Então, naquele momento, a gente se engajou e passamos 7 dias dentro daquele tribunal, sem dormir, comendo lá dentro, né? Inclusive, a gente era no meio da pandemia, os restaurantes não estavam abertos, a gente salvou uns lugares ali, porque a gente chegava e falava assim, eu preciso de comida aqui, quantos pratos? Uns 40. Pô, você salvou meu dia. Porque a gente não conseguia vender para ninguém. Então, a gente teve, de fato, um ataque ransomware lá. Isso que o general falou, se existisse o conceito já à época, a gente não teria sido atacado. Olha, e por que eu tenho certeza disso? A gente não tem a menor ideia de quando o atacante entrou dentro do período do norte. A gente tem a menor ideia. A gente sabe que um belo dia, que também a gente não sabe o motivo, ele apertou aquele botão e começou, em minutos, se aproveitando da velocidade, do poderoso data center que a gente tem, em minutos, a gente não tinha mais nada funcionando. Para nossa sorte, a gente tinha uma equipe muito boa, que conseguia segmentar as coisas e fazer coisas muito bem pensadas. Então, a gente não teve o nosso backup de forma alguma comprometido. Então, a gente conseguiu, através da recuperação do backup, em uma esteira que a gente teve que passar também o backup, por uma série de antivírus, com várias empresas parceiras ajudando. E por que eu falo parceira? Naquele momento, e aí eu vou ser bem honesto, o serviço público não estava se preocupando muito com cibersegurança. E isso é a maior verdade que existe. Todo mundo tinha suas áreas de segurança, mas ninguém nunca imaginou, talvez até pela questão motivacional, né? Não existe uma rubrica assim, pagar resgate. Não tem, né? A gente tem lá salário e tal, mas não tem pagar resgate. Então, se o cara entra, criptografa a gente e pede um resgate, eu não vou pagar. Não existe como o governo pagar isso. E eles, de fato, tinham uma notinha lá, ele pedindo um resgate em Bitcoin. Veio até uns e-mails dos aproveitadores, né? O cara mandava um e-mail para a gente lá, falando assim, olha, eu sou o fulano, fui eu que criptografei, eu preciso que você me pague. Mas de tudo isso, dentro desse cenário, a gente percebe nitidamente que... E aí eu conheci, justamente nessa época, eu conheci a Aware, eu vi que conceito fantástico, esse conceito de prevenção. E aí, de novo, eu parabenizo aqui a Finatec por estar fazendo esse Cyber Lab, né, voltado para prevenção. Não existe nada que impeça um ataque hacker, nada, nada. A prevenção talvez seja o caminho. Porque uma coisa é a gente ficar do nosso lado assim, pensando, eu vou começar a investir em processos, em melhores tecnologias, em educação. A gente fazia tudo isso no tribunal, tudo isso. Mas, de alguma forma, eles conseguiram alguma credencial. Com essa credencial, eles foram escalando até chegar ao ponto de ter uma senha administrativa. A gente não sabe quanto tempo eles levaram para fazer isso. A gente só sabe que um belo dia, com essa credencial administrativa, que fica completamente oculta. Tá? Você não tem a menor ideia de que existe uma pessoa com aquela credencial administrativa fazendo isso de fora do seu órgão. Então, no momento em que aconteceu, não existia nem no nível da justiça vamos dizer assim, um lugar onde a gente pudesse comunicar. Olha, aconteceu isso com o STJ, órgãos. O que eu fiz? Eu fui ligando para os amigos. Eu fui ligando para todo mundo da Esplanada que eu conhecia. Eu liguei para o Alessandro do Senado, liguei para o pessoal do GDF, liguei para o pessoal... Fui ligando para todo mundo. Aconteceu no STJ. Fica de barba de molho aí. Aconteceu. E
Logo em seguida, foi começando a acontecer nos órgãos aqui. Só que, como eles já estavam avisados, muitos deles pegaram e foram lá tirar a tomada do data center. Acabou, não foi atacado. Mas por quê? Por conta de, vamos dizer assim, eu não vou dizer sorte, mas houve, de fato, ali uma ação, que não foi uma ação que estava protocolada, mas que aconteceu. Então, como depoimento de uma pessoa que viveu, de fato, um ataque ransom, eu posso, assim, sendo bem honesto, não existe nada pior para um gestor de tecnologia. Então, o que vocês puderem fazer, o que vocês puderem investir, o que vocês puderem conversar, é pouco. Certo? O que vocês puderem montar de estrutura, é pouco. Porque o órgão, o STJ, nós recuperamos em 7 dias, mas os prejuízos disso, eles se refletem até hoje. Ou seja, muitas iniciativas que o STJ tinha, elas pararam no meio do caminho. Elas não deram aquela, não tiveram aquela ênfase toda. A gente sabe aí que pelo mundo afora, qualquer fórum que vocês acompanhem, teve um fórum econômico agora que, assim, o tema cibersegurança foi um dos mais falados, porque eles esperam que vai ter uma catástrofe cibernética aí logo, logo, ou seja, muitos poucos líderes estão preparados para isso. É um negócio terrível. Vai ter, do que eu vi de investimento, acho que saiu na Gartner isso, até 2026 vão ser 156 bilhões de dólares em investimentos nesse tipo de tecnologia para a defesa cibernética. Ou seja, é como se o mundo agora tivesse finalmente despertado para isso. Mas despertou por quê? É isso que o general falou, que o Humberto falou. Houve uma mudança. Houve uma mudança no perfil do hacker, do profissional que está do outro lado. Hoje a gente tem a incrível sigla RAS, Ransomware as a Service. Quando eu vi isso, eu comecei, eu falei, não é possível. O cara pega, desenvolve o ransomware, focado numa instituição, e vende ele, cara. Vende ele na Deep Web. É uma terceirização, terceirizou o serviço, é impressionante, ou seja, o nível. E assim, não são pessoas fracas, não, às vezes são professores de universidade da Alemanha, que não sei o que, juntaram. São pessoas que encontraram esse nicho criminoso e que é muito difícil de você pegar. É difícil a polícia aqui, coordenar com a polícia, não sei aonde, não dá para saber onde é que esse cara estava. A gente sabe, por exemplo, que os ataques que vieram da CJ vieram coordenados de Amsterdã. Então, assim, será que ele estava lá mesmo? Ninguém sabe. Ou seja, são coisas que a gente não tem muito controle. Então, de fato, foco na prevenção e essa estratégia que a UER montou, para mim, foi dos passos mais revolucionários dentro do combate aí aos crimes cibernéticos. Tá? Novamente, eu agradeço, gente, estou aqui à disposição, quem precisar falar comigo sobre isso. Eu tenho, assim, agora, quase como uma missão pessoal, conseguir trazer essas informações para quem precisar. E eu estou agora, hoje, trabalhando na área de inteligência artificial da STJ, saí da secretaria, eu passei muitos anos sendo secretário lá, tem uma hora que a gente tem que dar uma mudada, né? Então, eu estou na área de inteligência artificial, que também é legal, né? Uma cachaça diferente, né? Mas é uma inovação boa, é bacana isso. Mas a gente, mesmo assim, essa parte eu nunca deixei de estudar, eu estou sempre tentando trazer qualquer tipo de experiência. Quem precisar entrar em contato, fique à vontade. Agradeço novamente e eu retorno a palavra aqui para o Humberto. Rodrigo, muito obrigado. Nós temos uma prática, como mencionou o professor, lá na Universidade de Cornell, existe uma grande dedicação, né? O meu vínculo lá é na escola de administração. Né? Existe uma grande dedicação a estudar o caso de sucesso. E existe uma dedicação, o dobro maior, para estudar um fracasso que possa ser mitigado no futuro em outros casos. E isso é muito valorizado, isso é uma diferença cultural importante que eu noto. No caso da universidade americana para a universidade brasileira, em geral. Aqui a gente tenta esconder o problema. Né? Linhas gerais, cultura talvez, né? Latina, não sei se podemos generalizar assim.
Mas, então, eu quero aplaudir essa sua, esse seu ímpeto agora. Eu acompanho, né, no dia a dia o trabalho do Rodrigo, inclusive com autoria agora de livros, vem debatendo esse tema profundamente. Eu sei disso porque o general vem estudando, troca ideias comigo de quando em quando, a respeito desse trabalho. Então, a gente estudar a radiografia do crime e evitar, nesse trabalho, como nós mencionamos, de uma confraria, de uma legião do bem, que pode se tornar aqui na Finatec esse hub, professor, eu acho que tem um valor enorme. Não precisamos errar novamente erros do passado. Vamos errar coisas novas, vamos ser inovador até para errar coisas novas, né? E de preferência não errar, né? Mas, enfim, saudar esse ponto. E aí, me lembro, nós estávamos conversando ali na antessala, agora há pouco, antes do evento, existe um estudo do Instituto Ponemon, que é um estudo global sobre o crime cibernético. E o Ponemon, ele coloca, linhas gerais, ele coloca que, em média, um ataque cibernético leva 200 dias para se apresentar à instituição que foi agredida. 200 dias. Ou seja, provavelmente, quando o agressor se apresenta, você, a sua instituição, já perdeu, já teve muito leite derramado, né? E, na sequência, depois desse alerta, leva-se 70 dias, em média, para a recuperação plena. Recuperação plena em tese, porque o lado reputacional, às vezes, é abalado, coisas que, às vezes, você não tem como recuperar plenamente. Mas, enfim, no aparato tecnológico, a recuperação plena, em média, 70 dias. Ou seja, 270 dias entre aquilo que o general falou, a etapa 3 da Cyber Kill Chain, até que você consiga se recuperar na etapa 7, 270 dias. Foi quase um ano de trabalho. E a gente sabe o que representa um ano em evolução tecnológica, né? Esse é um ponto. O que acontece? Eu estava verificando os jornais, o noticiário, e nós tivemos um ponto marcante agora no início do ano. A virada para 2023 marcou na União Europeia a entrada em vigor da NIS-2, a nova estratégia de defesa cibernética, né, da União Europeia. Então, para você, inclusive, não sendo europeu, mas para se negociar com a União Europeia, exportar para a União Europeia, você precisa estar aderente ao NIS-2. Né? E agora, na semana passada, dia 2, se eu não me engano, a mesma coisa na Casa Branca. Os Estados Unidos lançaram a nova versão da estratégia que o general mencionou anteriormente, a estratégia de segurança cibernética dos Estados Unidos. Um ponto que as duas eu vejo convergência forte é essa visão de cadeia produtiva, né, e a visão de privacidade, de defesa, proteção de dados do cidadão. Tá? Aí, então, eu recorro ao nosso painelista, o Dr. Fabrício. O arcabouço legal, os padrões, as normativas, né, os novos standards, são definidos e nós temos aí dois irmãos siameses. Proteção de dados, que o Brasil teve um grande avanço, e aqui saudando o Dr. Fabrício, que foi um dos que empunhou a bandeira para que nós tivéssemos a LGPD sancionada no nosso país, né? Proteção de dados de um lado e segurança e prontidão cibernética do outro. Não há como dissociar. Quais são suas visões, doutor Fabrício, então, para um novo momento? Como é que estamos hoje em relação à LGPD e o que é que pode vir aí pela frente? Seja em questão de dados pessoais ou até mesmo em dados corporativos, as cadeias produtivas, a indústria 4.0 que vem por aí, inteligência artificial, smart cities, tem um monte de coisa para acontecer. Como é que a gente vai encarar essa equação? Por favor. Bom, obrigado, Humberto. Quero agradecer mais uma vez aqui o convite, general Humberto, a Isa também, que permitiu essa oportunidade. É um prazer estar aqui com o Rodrigo. Ouvi atentamente a tudo que foi colocado,
E alguns eventos nos permitem aprender ou confirmar o que se aprendeu. E aqui nós partimos de uma ambientação conceitual muito importante, e eu vou explorar essa ambientação. Então, na verdade, eu não vou dizer nada de novo, eu vou explorar o que os outros disseram, numa espécie de plágio produtivo, e vou trazer um pouco aqui da visão que o Rodrigo nos brindou com uma experiência prática traumática, porém enriquecedora, tanto pela perspectiva pessoal dele como servidor, como agente público, como também da instituição e para as instituições. Tenho certeza que o caso do STJ está servindo como instrumentalização de outros tribunais e de outras experiências. Eu vejo de forma muito positiva o que foi colocado aqui em relação à prontidão cibernética. E não por acaso, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela possui uma construção normativa, ela é uma lei, ela possui uma construção normativa que privilegia a prontidão. Um dos princípios da proteção de dados que estão lavrados, estão consignados de forma expressa na legislação, é o princípio da prevenção, que se dissocia, no sentido conceitual, do princípio da segurança. Obviamente, são princípios que caminham de forma conjunta, são complementares entre si, mas o legislador teve a visão de enxergar a necessidade de se privilegiar uma estrutura conceitual, que é a prevenção, e de se privilegiar também uma segunda estrutura conceitual, que é a segurança da informação. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela trouxe essa necessidade de enxergar que, sim, em matéria de tratamento, de processamento de dados pessoais, é necessário empreender esforços, medidas que permitam evitar o acontecimento, evitar o incidente. Essa construção é o princípio da prevenção. E, obviamente, que ela não se dissocia da responsabilidade, da obrigação que decorre da lei também, de se adotar medidas e construir fortalecimentos sistêmicos para que você consiga oferecer um nível de segurança que seja mínimo para se garantir a eficácia de um novo direito, e aí trazendo já todo esse debate que eu ouvi aqui, já trazendo para uma visão de tornar jurídico esse elemento, que é o direito da proteção de dados. A proteção de dados, obviamente, ela é um direito que privilegia o dado pessoal, mas não é o dado pessoal. O propósito não é proteger o dado, é proteger o cidadão. O objetivo da legislação é proteger o cidadão porque um novo direito fundamental surgiu, para além do direito fundamental da privacidade, que é o direito fundamental da proteção de dados. O assunto, o Rodrigo trouxe aqui uma visão muito interessante, até eu vou repetir o que eu acho que foram suas palavras, caso eu tenha errado só na questão cronológica, mas em 2018, se não me falha a memória, você mencionou que havia pouca visão, pouca preocupação, e, de fato, é o que a gente constatava no dia a dia. Mas, veja, essa pouca visão, pouca constatação também se traduzia em uma baixa maturidade jurídica sobre o assunto. Obviamente que muitas das ações que nós temos que adotar em termos de tecnologia não dependem do lado jurídico, mas outras medidas que às vezes são complementares ou às vezes se sobrepõem, elas devem ser enxergadas pela perspectiva jurídica. Ele mencionou uma questão muito interessante, nós não tínhamos uma rubrica orçamentária, e a rubrica orçamentária, na verdade, ela decorre de um ordenamento jurídico, normativo, administrativo, que permitiria ou não o tribunal a tomar aquela atitude, ou qualquer outro órgão público, né, diante de um ataque dessa natureza. Como que eu vou, se houvesse uma decisão administrativa plausível, como que eu vou responder a essa tentativa de extorsão se eu não tenho o ambiente jurídico para isso? Aciona Procuradoria, aciona a AGU, aciona a consultoria jurídica para que produza o parecer para me dar essa solução e, eventualmente, esse parecer não vai ter resposta agradável. Então, a questão jurídica ela tem uma importância fundamental porque nós estamos lidando agora com direitos. E esses direitos devem ser garantidos por medidas que assegurem obrigações legais. Então, quando a matéria em questão, o ataque em questão, ele repercute sobre dado pessoal, você tem direito fundamental ali sendo afetado e, portanto, a preocupação torna-se num nível, num patamar
diferenciado. E tudo isso que eu coloco para vocês é para demonstrar que nós agora temos um ordenamento jurídico-administrativo capacitado, ele foi planejado, ele foi previsto, ele hoje está capacitado para reagir à falta do cumprimento das obrigações legais. Então, agora eu trago essa visão para que todos entendam que, se antigamente a preocupação de cibersegurança era uma preocupação de funcionamento, uma preocupação de prejuízos funcionais, organizacionais, hoje esse elemento ele traz uma repercussão jurídica que invoca responsabilização. Responsabilidade do todo, ou seja, do agente de tratamento, que é o que a legislação estipula, né, essa nomenclatura agente de tratamento, que é o órgão, que é o tribunal, que pode ser o ente político, pode ser a União, o Estado, o município, pode ser o Distrito Federal, enfim. Mas traz também repercussões sobre o agente político e o agente público que está ali na execução daquelas atividades. O ministro Gilmar Mendes, é um assunto extremamente desagradável, eu não gosto muito de citar, mas, enfim, eu acho que é importante. O ministro Gilmar Mendes trouxe, num julgamento recente de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi movida pelo Conselho Federal do AB, contra o Decreto Federal de Compartilhamento de Dados entre a administração pública. Ele trouxe um trecho do voto dele, que já está sendo explorado, em que ele alerta para o risco de improbidade administrativa em função do descumprimento de algumas obrigações e princípios previstos na LGPD. Então, é um assunto tenebroso, sobretudo porque, muitas vezes, o agente político não tem a estrutura orçamentária necessária para garantir aquilo que o Supremo está decidindo. Então, é difícil você trazer debate sobre improbidade quando você não tem a própria administração pública oferecendo o ferramental necessário para isso. Foi falado aqui também, e o Rodrigo e o general trouxeram a necessidade de se falar em capacitação. E eu lembro, eu vou até parar de falar capacitação, porque eu gostei da visão do general de que é educação. Não é capacitação e nem treinamento. Eu gostei muito dessa visão, porque, de fato, o lado mais frágil desse elo ainda é a pessoa humana, né? Nós somos falíveis, nós somos emocionais, nós estamos tristes, alegres, distraídos, cansados. Experimenta ver se o Rodrigo, depois de uma semana sem dormir, como é que ele estava, né? Você chamava ele de Francisco, ele respondia. Com certeza não estava nem nas suas condições fisiológicas plenas. E nós somos responsáveis, nós estamos ali atuando, nós clicamos o botão, nós giramos a chave, né? Então, essa discussão ela envolve, sim, a educação, mas, de novo, como que nós vamos invocar a responsabilidade do agente público se nós não estamos oferecendo condições para a educação do servidor, do agente político e do agente público? No âmbito empresarial, que é onde eu atuo com mais liberdade, porque além de ser membro do Conselho Consultivo da NPD, eu sou advogado, tenho essa permissão legal, eu atuo na consultoria de empresas. As empresas têm uma facilidade maior, eles conseguem organizar, do ponto de vista orçamentário, eles tomam decisões, não tem que prestar muita satisfação para muita gente. De um modo geral, a não ser que sejam empresas de capital aberto, não prestam satisfação a ninguém, sequer dão publicidade a isso. Contratam, capacitam e se preparam, ok, tudo certo. Mas, no âmbito público, esse funcionamento é bem diferente. Ele parte de uma previsão que é lá atrás, a tal da rubrica orçamentária. Você tem que ter a capacitação, você tem que ter o investimento público. E hoje, no ambiente social que a gente convive, e cada vez mais, fica claro que a informação, dentro dessa informação, dado pessoal, precisa ser protegido, há consequências. Hoje, o maior interessado nisso, além do cidadão, que é o titular de dados, é também o órgão que tem a competência legal de fiscalizar e processar os agentes de tratamento infratores, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de cujo Conselho Consultivo eu faço parte. A NPD ela está funcional, ela já possui uma estrutura, já tem hoje cerca de 100 servidores, ainda é tímido diante do desafio incomensurável das suas competências. Apenas para que todos entendam, a Autoridade de Proteção de Dados ela tem a sua atividade fiscalizatória, ela abrange
tanto o setor público como o setor privado. Então, estamos falando aqui de centenas de milhares de empresas, associações, clube de futebol, igrejas, qualquer organização, qualquer pessoa jurídica que se organize, e pessoas naturais também. Então, a NPD ainda tem que fiscalizar o ambulante, ela tem que fiscalizar o advogado que atua na sua pessoa física, ela tem que fiscalizar o feirante, qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, de direito privado e direito público. Então, nós estamos falando aqui de órgãos públicos de todos os poderes, numa perspectiva horizontal, judiciário, legislativo e executivo, e numa perspectiva vertical de todos os níveis federativos, União, Estados, DF, municípios. Eu nunca me lembro a quantidade de municípios que existem no Brasil. Eu trabalhei 14 anos no Senado. Muito obrigado. Eu sempre falo 5.000 e alguns quebrados, mas 5.761 municípios no Brasil, e isso apenas pela perspectiva do ente. Porque se nós entrarmos na organização municipal, você tem ali os poderes, legislativo e tem o poder executivo. Então, você tem a prefeitura, você tem as secretarias, você tem a administração pública indireta também. Então, o nível de pessoas ou órgãos é extremamente significativo. Daí que 100 servidores é muito pouco. O que nos leva a crer que, numa perspectiva fiscalizatória, talvez evitar a fadiga, né? Existe um seriado da minha infância que falava evitar a fadiga, seja mais prudente você não chegar ao ponto de vivenciar um incidente, mas de prevenir a realização desse incidente. Porque se você entrar no rol de pessoas que vão, de entes ou órgãos, organizações que vão notificar a autoridade, você vai entrar também numa dificuldade fiscalizatória que é própria, né? O judiciário mesmo, o ministro Cueva, que foi o presidente da nossa comissão de juristas lá de inteligência artificial, sempre comenta da desumanidade de um julgador de corte superior em relação ao número de processos. Não vai ser diferente na NPD, em que o número de processos administrativos sancionadores será bastante expressivo. Então, Humberto, eu vejo que a convergência do painel é total e absoluta no sentido de privilegiar a prevenção. É sempre melhor, é também um atendimento a uma determinação legal e, especialmente, é um evitar o problema que se deve adotar tanto quanto possível. O cidadão agradece, porque o seu direito não é violado, e a sociedade agradece, porque se mantém um ambiente de maior harmonia e de maior segurança. Ambiente mais harmônico e mais seguro se traduz em confiança. E hoje, no ambiente digital, confiança é o principal motor, é a moeda, inclusive, que nos faz contratar mais e mais serviços. Se essa câmerazinha está transmitindo esse evento, é porque a gente confia na câmera, confia no operário, confia no operador, confia na tecnologia, confia em todos os elementos que nos permitem a realização e o alcance desse evento. Então, parabéns mais uma vez por toda essa iniciativa, que seja realmente mais e mais difundida para a sociedade como um todo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fabrício. Nós tivemos, então, uma primeira rodada brilhante. Eu depreendo aqui, entre tantos outros pontos relevantes, como o da educação, que eu acho que é importante a gente até explorar um pouco mais aqui, ainda nesse nosso painel de hoje, mas teve um ponto que eu gostaria de ressaltar. Nós não estamos, e eu falo como alguém que vem da engenharia aqui da Universidade de Brasília, da Faculdade de Tecnologia, sempre foi da área de tecnologia da informação, então eu tenho o beiço torto por esse cachimbo, vamos dizer assim, da TI, mas nós não estamos mais tratando apenas de TI. Nós estamos tratando de governança também. Então, eu estou entendendo, doutor Fabrício, que o assunto não é mais nosso aqui de CIOs, né, dos diretores de informática. Esse assunto é do presidente, é do ministro, é do secretário e assim por diante. É da mais alta autoridade de cada uma das organizações em todos os níveis, público e privado. Está correta essa interpretação? Exatamente. Então, nesse sentido, as convergências e as oportunidades, inclusive, para novos negócios, para ganho de maturidade no provimento de serviços diferenciados e assim por diante, elas são muito ricas. Então, mais uma vez, faz sentido a ideia e
e a linha de pesquisa, né, protagonizada pelo professor Rildo, pelo professor Gladstone, aqui na Universidade de Brasília, uma das principais instituições educacionais do Hemisfério Sul. Então, precisamos saber o que é a Universidade de Brasília e a relevância que ela tem nesse contexto também para puxar, né, essa oportunidade. Quem sabe, nos próximos eventos, nós podemos ter, inclusive, salas paralelas ou dinâmicas acontecendo com startuppers, com novidades, né? O doutor Gustavo gosta muito desse tema, então, enfim, fica aí a sugestão, né, para o apetite da Finatec, né, professor? Agora, gostaria ainda de aproveitar o painel. Bom, primeiro, abre-se então a palavra a todos, não sei se alguém gostaria já de alguma pergunta, já temos, então, perguntas. Aqui já temos. Como é que vai funcionar a questão do microfone? Nós já temos ali. Então, aqui conosco está o doutor Malaguchi, que é um querido amigo e que já nos orientou tantas vezes lá no Guardião Cibernético do nosso Exército Brasileiro. Por favor, doutor Malaguchi. A palavra está aberta, eu pediria que levantasse a mão e se identificasse cada um, por favor. Bom, meu nome é Marcelo Malaguti, assim como Humberto, sou egresso aqui da UNB, nos idos de 1988, na primeira turma de computação aqui. E trabalho desde então com segurança cibernética. Passei pela iniciativa privada por muitos anos desenvolvendo software de automação bancária, voltei para a academia, mestrado, doutorado em estudos de guerra, e agora ajudo o Condeciber já há um tempo no exercício Guardião Cibernético, como o Humberto observou, e acompanhei, então, de 3 pontos diferentes, de 3 perspectivas diferentes, a evolução, às vezes mais acelerada, às vezes mais lenta, da segurança cibernética, ou cibersegurança, como eu prefiro chamar, no Brasil. E aí, nesse presente momento, eu estou assessorando o Gabinete de Segurança Institucional, que é legalmente responsável aí pela cibersegurança brasileira, e a gente vê algumas questões que nos chamam a atenção nesse caso, nesse painel. Por exemplo, o Humberto citou aí a NIS-2, o general Lauria tinha citado aí a estratégia de segurança cibernética dos Estados Unidos, e aí nós enfrentamos um problema que é a diferença cultural, né, que a gente chama na academia de cultura estratégica diferente desses países, desses povos em relação ao brasileiro. Mas, mesmo assim, a gente tem adaptado algumas coisas do padrão europeu para o Brasil. A LGPD é um bom exemplo, a gente adaptou, a gente transformou para um jeito brasileiro a GDPR da União Europeia. No entanto, os europeus adotaram a lógica de criar agências nacionais de cibersegurança, que nós não adotamos no Brasil. Em certa medida, acredito eu, pelo fato de que a gente privilegiou a defesa do cidadão, esquecendo uma coisa que o doutor Fabrício colocou muito bem, que a gente tem direitos sempre garantidos por obrigações, e garantir o cidadão sem a garantia do Estado para proteger o cidadão é um tanto quanto difícil, no meu ponto de vista. A gente tem na Associação Brasileira de Estudos de Defesa, por exemplo, professores que pesquisam segurança cibernética e alegam que a gente precisava ter um Ministério da Cibersegurança. Eu não acho que chega a tanto, acho que a gente pode olhar para os europeus e pensar numa agência como eles propõem. Uma agência civil, uma agência nos moldes da ANPD, mas com um objetivo diferente, para tratar desse assunto. E queria a opinião dos senhores aí do painel sobre essa ausência do Estado na condução dessas políticas. O Rodrigo colocou aí que não havia um protocolo, não sabia como entrar em contato, ligou para os amigos, para os conhecidos, e a gente, no Guardião Cibernético, vê isso sempre. As pessoas não sabem quando acionar a Polícia Federal, quando acionar a ANPD, ou quando acionar, seja lá quem for, de direito, pela falta dessa condução, dessa organização do Estado como um todo. A gente tem um esforço dos nossos colegas lá do GSI, na parte da administração pública federal, mas não é suficiente para o país como um todo. Então, eu queria a opinião dos senhores a respeito dessas colocações e agradeço aí, peço desculpas pelo longo tempo da pergunta.
Prezado Malaguti, eu não concordo com você 100%, não, eu concordo 1000%. O Estado brasileiro é desorganizado para tratar esse tema, ponto. Estou falando isso porque eu já adquiri a minha liberdade de cátedra, né? Há uns anos atrás, eu não poderia falar isso. É desorganizado, sim. Tá? Concordo com você em relação à agência. Eu acho que esse tema é muito complexo, e quando nós falamos de desenvolvimento nacional, segurança cibernética é a base. Hoje não dá para tratar desenvolvimento nacional sem focar em segurança cibernética. Estamos em tempos de economia digital. Se não tiver uma base sustentável, vai ser impossível construir o prédio. Tá? O que mais que eu posso te dizer sobre isso? Mas eu espero. Esse assunto é muito novo. As nossas autoridades estão tomando ciência disso. Eu vejo, como cidadão, um movimento à frente. Esse movimento está ganhando momento. E eu espero que esse assunto evolua. Você falou em relação a modelos culturais diferentes. Não adianta copiar o que está lá fora. Esquece isso. Se copiar o que está lá fora é a mesma coisa do que eu tentar colocar uma porca quadrada num recipiente redondo. Não vai dar certo. Não adianta. Temos modelos fora do Brasil muito interessantes. Me atrevo a citar aqui o caso português. Muito interessante. Muito interessante. Vale a pena olhar com calma. Modelo norte-americano, existe uma diferença muito grande, não apenas de cultura, como de escala. De escala. Tem uma agência norte-americana chamada NICE, que cuida de educação. O orçamento da NICE é um absurdo. Então, eu acho que nós temos que encontrar o próprio modelo. Repito, o caso português é muito interessante. Muito interessante. E eu acredito que hoje esse tema está ganhando momento. A própria designação de um assessor ao ministro-chefe do GSI para tratar do tema. É um exemplo. É isso aí. Bom, eu já tenho um histórico, até o Luiz Queiroz está aqui, já acompanha um pouco das minhas manifestações ali, porque como o Humberto colocou, eu ajudei nessa construção desse sistema de proteção de dados, e eu tenho uma visão também sobre a necessidade de haver uma organização estatal que concentre características, qualidades e atributos necessários para facilitar que esse sistema se dê efetividade. E essa visão eu trouxe também na construção desse marco regulatório de inteligência artificial. Obviamente que ali havia um impedimento constitucional de se criar uma agência. Mas, respondendo objetivamente, eu sou absolutamente entusiasta da ideia de um órgão altamente especializado. Obviamente que esse debate teria de perpassar elementos como quais são os atributos, quais são as competências. Ele terá uma competência fiscalizatória ou uma competência propositiva, coordenatória. Me parece que talvez nesse ambiente uma competência coordenatória e propositiva de políticas, normas ou assessoramento de políticas do Poder Executivo seja mais interessante. Mas eu concordo com a visão de que seria muito produtivo e talvez houvesse uma eficácia maior se, de fato, houvesse um órgão com atributos e, obviamente, membros, né, ou seja, não só servidores, como também seu corpo dirigente, dotado desses atributos, inclusive egressos da academia, egressos também de uma experiência de gestão pública, que é um outro aspecto importante. Nós estamos falando de órgãos estatais. O elemento da gestão pública que o Rodrigo trouxe aqui, da característica do ministro Humberto, se mostrou extremamente relevante. Então, talvez houvesse essa necessidade multidisciplinar na composição. E eu acho que nós temos até exemplos de como a ausência disso se traduz em ineficácia. Eu vou dar um exemplo, e eu sempre que eu posso eu falo disso, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma legislação que foi muito debatida, foi fruto de um governo que tinha uma visão muito interessante,
mas o debate político impediu que os direitos e obrigações ali previstos no Marco Civil fossem coordenados por um órgão. O Marco Civil não tem órgão algum. Ele, inclusive, existe um regime sancionador. Existem punições previstas na lei que hoje não temos quem as aplique. Não há quem aplique essas punições. Então, tem multas, inclusive, valor pecuniário, você tem multas previstas no Marco Civil, mas você não tem um único auto de infração lavrado no Brasil sobre violação ao Marco Civil da Internet. É uma lei de 2014, estamos aí caminhando para 9 anos de Marco Civil, e não temos ainda quem pudesse aplicar. Por outro lado, nós temos elementos ali que foram colocados que são muito úteis, como as obrigações de armazenar os registros de conexão, os registros de acesso de provedores, etc, etc. Mas no que interessa, que é a violação, não há eficácia alguma. Então, é uma lei em que hoje ninguém debate mais, por exemplo, neutralidade da rede. Alguém ainda debate neutralidade da rede no ambiente... não se debate mais. E é um princípio do Marco Civil. Pelo contrário, hoje, se a minha operadora quiser cobrar o WhatsApp, eu vou ficar muito magoado, porque ele é colocado fora da minha franquia de dados. Isso me interessa. Assim como o HBO Max, agora tem seriados bons aí, o The Last of Us também, um seriado espetacular. Se eu começar a pagar por isso, eu vou ficar chateado também. Então, veja, não se debate mais a neutralidade da rede. Então, a propositura de toda essa estratégia, ela tem que ser concatenada pela visão do que se quer, dos direitos que se quer preservar, das obrigações que se quer consignar, mas também de uma efetividade. Né? O enforcement virá de que maneira? A todo momento são colocadas agências internacionais, agências estrangeiras, que com toda a segurança foram construídas com essas visões de eficácia, de organização, e o general acabou de falar, orçamento. Também é pouco produtivo você prever órgãos e não dotá-los das estruturas de funcionamento. Né? Exato, é uma peça de ficção, exatamente. Ou seja, o debate, eu acredito que caminhe por aí, eu entendo sim, até porque os desafios que hoje a gente enfrenta na sociedade, eles exigem especialização. Eu sou advogado, tenho 21 anos de profissão, e eu vejo como é difícil um processo complexo, de assunto complexo, cair numa vara em que o juiz tenha que decidir adoção, pensão alimentícia, crime, tenha que decidir direito da concorrência, quão humanamente possível é para o magistrado ter toda a capacidade de decidir essas causas que são tão relevantes, sendo que a especialização ela acaba trazendo maior efetividade e maior eficácia. Então, enfim, com essas palavras eu quero dizer, Marcelo, que eu sou um entusiasta da ideia e eu defendo profundamente que essa seja uma política adotada em algum momento. Claro que o contexto é diferente do desejo, né? Tem que haver condição, tem que haver estrutura, mas se a gente conseguir plantar essa semente e fazê-la avançar, eu acho que o caminho talvez seja por aí, dando relevância para o que se tem, de fato, de tema. Basta observar a proposta de agências reguladoras. A cada setor em que há relevância, se previu um órgão de igual relevância. Então, eu acho que o caminho deve ser esse, porque a cibersegurança ou a cibersegurança, ela deve ter o valor que merece. E se ainda não tem, nós vamos ver as consequências, estamos vendo as consequências disso a cada dia. Marcelo, que pergunta fantástica. Essa é aquela que a gente fala assim, a pergunta certa, né, para a resposta. A gente tem, eu pelo menos, eu tive a ingrata experiência de pegar um momento em que o governo não estava preocupado com isso de forma alguma e não existia nenhuma estrutura. Então, existia muito regulamentação, mas, de fato, não tinha nada assim, em acontecendo, faça isso. Então, em acontecendo, faça isso, o que a gente fez? A gente tinha, como eu falei, assim, uma grata coincidência de ter um excelente gestor, que era o ministro Roberto Martins. Dentro do gabinete da presidência, a gente tinha também pessoas do Exército. Então, a gente teve, naquele momento, acionar mecanismos que a gente já conhecia, os mecanismos comuns. Ou seja, eu vou acionar a Polícia Federal, eu vou acionar o Exército, com o CIDECIB. Agora, eu vou comunicar quem? Eu comunico a que momento? Será que se eu comunicar agora é pior ou será que é melhor? Você fica naquela... É um impasse. Como que eu comunico? A coisa é tão nova que a gente criou uma estratégia de comunicação, para vocês terem uma ideia. A gente criou uma estratégia de comunicação
E essa estratégia de comunicação foi premiada o ano passado num evento que teve no Rio de Janeiro de comunicação. De tão diferente que a coisa era. Ou seja, nunca ninguém tinha passado por isso para poder saber como é que se comunica. Então, a gente teve que inventar. Então, olha o problema que a gente está tendo hoje. Depois que houve a série de ataques, que o governo resolveu se mexer de uma forma geral, a gente teve, pelo CNJ da Justiça, a gente teve a criação do Comitê Cibernético, a gente tem hoje lá uma estrutura, mas, infelizmente, aqui no Brasil, parece que precisa primeiro acontecer para depois você tomar alguma atitude. E quando a coisa vai esfriando, é pior ainda. Então, a gente está num momento em que parece que o ataque hacker foi uma coisa que aconteceu no governo lá em 2020, 2021, agora esquece isso aí, bola para frente. Olha o problema. Então, assim, a gente percebe que o brasileiro, além da famosa memória curta, a gente ainda não consegue institucionalizar algumas coisas. Então, eu acho que essa pergunta vai ser unânime a resposta. Eu tive a grata surpresa de ir lá na Inglaterra conversar com o pessoal do National Cyber Security. Eu fui lá, eu vi a estrutura deles. É fantástica. Só que toda hora fica pitando uma sirene, né? Assim, você está na sala e, de repente, encontraram uma bolsa, não sei aonde, não sei do que pode ser. Mas, e eles param mesmo, eles param para poder resolver o negócio. E, assim, a estrutura deles, o prédio, toda a formação, ou seja, você percebe que é uma coisa completamente diferente, focada na segurança do país, que é uma coisa que a gente sentiu muita falta naquele momento. A gente se sentiu meio... Eu posso dar um sentimento, que foi meu, assim, eu me senti sozinho. A gente se sentiu sozinho, a gente sentiu o STJ, precisava... se existisse algo nesse sentido, então a gente foi atrás de quem a gente sabia, que é o Exército, que protege o Brasil, e a Polícia Federal, que vai descobrir quem foi que resolveu o problema, que fez que causou o ataque. Mas, de fato, uma instituição que falasse assim, olha, aqui, ó, é assim que funciona, está aqui o protocolo, estamos aqui com os frameworks direitinho, é assim que você vai, estamos aí junto contigo. Não tem. Então, eu acho que como eu falei, é unânime, assim, todos nós aqui concordamos que esse é uma grande oportunidade do governo de tomar uma atitude num momento drástico, como a gente está passando agora, e para não esperar que venha uma nova leva, porque se a gente está evoluindo do nosso lado, podem ter certeza que os criminosos estão evoluindo do lado deles também, talvez com velocidade maior, né? Essa pergunta que foi apresentada, ela tem uma série de desdobramentos. Um desdobramento que eu gostaria de propor a reflexão, não é a questão do Estado. Vamos tirar o Estado. Qual é a responsabilidade das empresas? Qual é a responsabilidade do cidadão? Não adianta nada eu criar um centro como o que existe no Reino Unido, se eu não tenho a minha sociedade engajada nessa questão. O Estado, eu comecei a minha fala dizendo que o Estado é desorganizado. A nossa sociedade é desorganizada para este tema. Uma das coisas que eu faço, junto com o Humberto, nós temos a oportunidade de lecionar, de tratar com executivos de alto nível de empresas. Nós ministramos algumas palestras sobre o tema cibersegurança no Conselho de Administração. Então, nós identificamos uma série de probleminhas, desde aquele executivo de alto nível, que pega o seu celular funcional e entrega para o neto brincar, aquele executivo que o meu amigo Rodrigo, como gerente de TI, divulga uma norma sobre coloca uma restrição em relação à instalação de programas, e hoje nós estamos em tempos de imposto de renda, e é muito comum andar em órgãos públicos e encontrar em computadores funcionais o programinha do imposto de renda de pessoa física, que não deveria estar ali, porque aquele computador é funcional. É comum se encontrar isso. Então, é a responsabilidade do cidadão.
Em 1993, se eu não me engano, Malaguti me corrige, governo Clinton, quando esse tema começou a ser tratado, e foi criado, dentro da Casa Branca, um assessor, que era o senhor Clark, que ele era conhecido como o czar da cyber. E ali ele começou a tratar sozinho de uma série de questões, e até como a sociedade americana via isso. E uma das primeiras coisas que foi colocada, saiu uma diretiva presidencial, que eu não me lembro o número, que é o seguinte: a empresa é responsável pela sua segurança cibernética. O Estado tem outro papel. Não existe Estado no mundo que consiga atender a demanda de todas as empresas daquele país. Aí entra na discussão, qual é o papel do Estado nesse segmento? Regulador? Fiscalizador? Eu entendo que quando passa para a área legal, no caso de um crime, a competência está muito clara, Polícia Federal. Mas, General Cunha Matos, me corrige, não cabe ao Exército atender a um incidente cibernético de uma empresa. O Comando de Defesa Cibernética tem as suas competências muito bem claras. É prover a segurança cibernética das redes de defesa. Confere? É lógico que vai se ajudar. Até porque não tem quem faça. Vai se ajudar. Se chegar e bater lá na porta lá do General Cunha Matos, vão atender, não tenha dúvida. Sempre atendeu, o Exército sempre atendeu e vai atender. Mas essa é uma conversa que tem que ter na instância responsável. Tá? Claro. Há alguns anos, vários professores, pesquisadores escreviam que havia uma militarização da segurança cibernética, uma securitização, na terminologia que a gente usa na área de estudos de segurança e defesa, uma securitização da cibernética, onde os militares estariam se apropriando do setor, quando, na verdade, agora o senhor observou uma questão interessante. Eles, como único órgão organizado, disponível, eles estão sendo acionados para resolver problemas que não são da competência deles. Uma coisa que o antigo comandante do Condecível, o general Amin, chama de missão autoimposta, né? Eles se impõem a missão de tentar ajudar, mesmo quando não é competência deles. Mas aí era o ponto da minha pergunta original, com relação à necessidade de uma agência civil que normatize, fiscalize, oriente, né? E talvez cobre algumas atitudes dessas instituições. Já falei demais. Vamos seguindo. Eu tenho aqui duas perguntas no grupo de comunicação do Cindy. Eu não sei se aqui no auditório, mas alguém, por favor, me avisem, ok? Ou da internet. Uma primeira, nós temos uma lá no fundo, já, Luiz. Mas só matando aqui, então, duas perguntas rápidas que chegaram. Foi mencionado por mim a questão da sofisticação dos agressores. Depois o Rodrigo também mencionou. Existe um corolário sobre isso, então, só para que se cite quais são os degraus. Tipicamente falando, um corolário de ordem geral. Primeiro nível, ameaças não direcionadas. É um hacker eventual, um ataque, um incidente que chega eventualmente, é o do filme do menino de 14, 15 anos que invadiu a NASA, certo? Segundo nível, é o chamado hobbyist. É aquele que faz por hobby, é aquela pessoa que se dedica, estuda em casa, é aquele que fabrica, general, um artefato em casa, né? Seja uma bomba caseira, ou, no nosso caso aqui, ele é um profissional, um lobo solitário, ou a gente brinca também, entre aspas, é aquele grafiteiro que, quando vê um muro pintado branquinho, o hobby dele, o objetivo é fazer a entrada, né, a incursão, só para mostrar para os demais, eventualmente, daquele bando, né, que conseguiu. Terceiro nível, aí sim, já entramos naquilo que é o alvo aqui do nosso Cyber Lab. É crime organizado. Então, são
agressores profissionais, trabalham em rede, provavelmente aparece Amsterdã, mas eles estão ou aqui na Asa Sul mesmo, ou no Vietnã, quer dizer, o Amsterdã que aparece, eventualmente, não tem nenhuma relação com o ponto de origem real, certo? E o quarto nível, aí sim, Estados-nação. Aí é o que nós estamos vendo hoje entre Ucrânia e Rússia, ou diversos outros, aí para citar esse exemplo, que é explícito, mas tem vários outros em andamento. Nós vimos, recentemente, usina nuclear sendo parada no Irã por um incidente cibernético oriundo do exterior, né? E assim por diante. Então, com isso, foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, antes de passar a palavra, Luiz, é sobre qual é, então, o modelo de entrega do CyberLab. Isso é muito importante. Então, que aplicações se dá ao CyberLab? Além de toda a parte de educação, cultura cibernética, que é óbvio, dado que nós estamos num ecossistema de uma mega universidade, né? Nós temos também alguns pontos que nós desenvolvemos essa metodologia para que fosse oferecida ao cenário brasileiro. Então, nós operamos uma rede de inteligência em combate de crimes cibernéticos, temos relacionamento com instituições semelhantes, né, similares, no exterior, todas elas homologadas. Aqui, mais uma vez, eu faço referência ao CIND, todo o artefato, as táticas, os trabalhos, que a gente chama de metodologia de trabalho, que nós aplicamos, a UERA aplica, inclusive aqui no CyberLab, ela é homologada junto ao Sindicato Nacional de Defesa e também, obviamente, até por uma cortesia apresentada ao GSI, apresentada ao Condeciber, apresentada à Polícia Federal, ou seja, a gente tem os interlocutores adequados até para criticar positivamente o nosso trabalho, certo? A CGU também, está aqui o Dr. João Elias conosco, né? Então, nesse sentido, a prática qual é? Aferir, identificar e relatar vulnerabilidades e detectar conteúdos sensíveis de interesse do nosso cliente. Então, nós fazemos o trabalho, como disse o general, de neutralização, começando pela aferição, um check-up. Todos nós aqui na pessoa física, de quando em quando, fazemos aquele check-up de saúde. Faz um exame de sangue, um exame de urina, e ali eu já tenho boas indicações do que eu preciso corrigir nos meus hábitos do dia a dia, assim por diante. Nós fazemos algo semelhante para o domínio cibernético. Eu, então, espero ter respondido ao questionamento que veio aqui do grupo do CIND. Nós já estamos no momento da última pergunta. Eu gostaria de passar ao Luiz Queiroz. Você pode se deslocar, Luiz? É só porque o microfone ele tem um limite aqui. Ele não é Wi-Fi. Bom dia a todos. Essa agência que está sendo discutida aqui, quer dizer, que seria uma opção, uma alternativa, né, para uma discussão, para a centralização da discussão da cibersegurança, ela não iria bater de frente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Porque eu ouvi falar que agora a questão você vai normatizar, você vai começar a interferir em algumas coisas, fiscalização, que são atribuições da NPD. Quer dizer, não acabaria tendo duas autoridades batendo cabeça, discutindo o que pode, o que não pode, numa situação dessa. Quer dizer, seria, então, o caso de essa nova agência absorver a NPD, que tem uma estrutura pequena e não vai conseguir dar conta de toda a atribuição que a LGPD deu para ela. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a previsão orçamentária, normalmente você vai botar uma previsão orçamentária, você tem que dizer de onde vem o dinheiro. O que você estaria propondo? Um fundo a ser cobrado das empresas para poder remunerar, então,
esse orçamento? Porque o setor público não é atingido por multas, então não seria um fundo para cobrir eventuais danos causados com... Né, seria muito mais para o operacional da coisa. Como é que seria feita a arrecadação desse dinheiro? Já passando a palavra aqui, agradecendo ao Luiz pela cobertura. Luiz é de um importante veículo de comunicação aqui da nossa cidade, pioneiro na capital digital. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, Luiz, pelas perguntas. Em relação ao primeiro ponto que você coloca sobre eventual conflito, esse é um debate, enfim, que atinge a NPD no coração, porque a matéria de proteção de dados é uma matéria transversal, multidisciplinar, e ela acaba sendo tratada por todos os ambientes, como eu falei aqui, tanto a perspectiva horizontal como vertical. Então, a NPD ela bate de frente, entre aspas, com vários outros órgãos de regulação. Talvez o mais comum e recorrente seja o consumidor, né? Senacom, os PROCONs, todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nesse ambiente de aparente colisão, obviamente que é cada um literalmente cuidando de suas competências próprias. Nessa matéria especificamente que a gente está discutindo, eu até quero só deixar claro que eu não tenho a visão de que seria uma agência nessa natureza ou nessa nomenclatura, um órgão que talvez reunisse essas competências, não necessariamente uma agência, que quando você traduz para a visão de agência, você acaba trazendo também todo um vício administrativo de que ela vai ter todos esses poderes, o de normatizar, o de regular e o de fiscalizar. E eu nem sei se a fiscalização deve estar presente aí nesse debate, como eu falei. Então, eu não penso, Luiz, que haja uma colisão frontal e também não penso que deva ser absorvida. Eu acho que a matéria de proteção de dados ela é mais relevante do que a matéria informacional, porque ela tem uma relação direta com o direito fundamental, já claro, que já está na Constituição, inclusive desde o ano passado, que é o direito fundamental da proteção de dados. Então, eu entendo que deva haver um órgão próprio para cuidar disso, tanto pela perspectiva funcional, de especialização, que nós tratamos aqui, como também até pela eficácia e o valor desse direito, que é um novo direito, né, dessa nova era. Por outro lado, essa agência ou esse órgão de cibersegurança, ele lidaria com um assunto muito mais amplo, que é a informação de um modo geral, e não só a informação, os sistemas também por onde trafegam essa informação e a governança que se faz necessária para dar efetividade para esse nível de segurança. Então, acho que esse debate, e aí já trazendo o aspecto do orçamento que você colocou, deva ser levantado, inclusive, sob a perspectiva de financiamento público, que é um maior problema. Inclusive, a NPD, não sei se todos têm o conhecimento, mas a NPD enfrentou esse debate porque a presidente Dilma, no momento crucial ali da política brasileira, ela foi, obviamente, removida do cargo em função de um contexto político e não havia um amadurecimento sobre a proteção de dados na época. Então, ela literalmente encaminhou como um dos seus últimos atos presidenciais o projeto de lei para a Câmara dos Deputados e não havia previsão do órgão de fiscalização. O Congresso tentou incutir esse órgão, que foi vetado pelo presidente Temer em função de vício de inconstitucionalidade. Ou seja, não havia nem sequer um ambiente político e também o debate orçamentário na época não permitia a criação de um novo órgão. Que, aliás, é um outro problema, viu, Marcelo? Porque a gente fala aqui em tese, né? Vocês aqui que são da academia, vocês têm essa liberdade, a liberdade de cátedra, podem falar em tese, mas no momento que você vai discutir sobre a concretização desse debate, obviamente que virão discussões do tipo máquina pública, tamanho do Estado, presença do Estado, inclusive o general colocou aqui esse debate, que tem que anteceder qualquer disposição nesse sentido. E o orçamento vai ser um debate. Eu não me atrevo a responder a sua pergunta, eu só tenho uma convicção no sentido de dizer que isso não deve partir de financiamento direto de empresas. Até porque eu vejo, né, de uma forma muito preliminar, que esse órgão teria maior eficácia quando direcionado para normatizar e coordenar ações governamentais de segurança da informação. E eu vejo também a necessidade de se distinguir a segurança da informação da defesa cibernética, que é um elemento aí de interesse de Estado. Não é um interesse de empresa ou do Fabrício em relação à senha que ele coloca no celular dele. Aí é uma questão de Brasil enquanto nação, enquanto soberania. Eu acho que tem que colocar bem essa distinção, e aí esse órgão talvez devesse se ocupar mais desse aspecto de defesa propriamente dito,
e, obviamente, que direcionar alguns elementos. Agora, aproveitando o seu gancho, eu sei que o tempo já extrapolamos, eu vejo a necessidade de a própria ANPD, e aqui é uma crítica construtiva, tá, Luiz? Por favor, cuidado com o que você vai publicar. É no sentido de uma crítica construtiva, a necessidade de a própria autoridade dar mais visibilidade para a discussão de natureza técnica. Porque eu vejo muito debate jurídico, e eu sou advogado, obviamente, que eu poderia estar aqui dizendo que eu estou adorando o que está acontecendo, mas eu não vejo isso de bons olhos, porque, como o Humberto falou, são irmãos siameses. Então, tende a haver, agora se propõe regulamentar o incidente, a normatização do incidente de segurança. Ou seja, criar todo um arcabouço normativo de regulamentação sobre esse elemento. Mas se pretende regulamentar o nível de medidas técnicas de segurança da informação. Será que uma coisa não deveria anteceder a outra? Será que não deveria primeiro discutir qual é o nível de segurança para depois discutir como regulamentar o incidente de segurança? Eu estou colocando a provocação, hein, Luiz? Cuidado que você vai publicar isso aí. Então, é no sentido de se pensar de forma estratégica como regulamentar, porque, na minha opinião, o direito vem depois do fato. Então, primeiro a tecnologia surge, depois o direito vem tentar acomodar. E não adianta querer inverter, né? Um pouco do que o general colocou. A gente não pode copiar. Não adianta copiar. Se copia, dá errado aqui. Porque as interpretações aqui, o nosso judiciário é bem diferente de outras nações, então não adianta, o ideal diria, de fato, construir um racional para que houvesse efetividade. Leis que fossem pouco questionadas são leis com maior efetividade, né? Não adianta a gente legislar e depois ver que não deu certo e aí fica inventando a roda, né? Como o próprio Marco Civil. Você lembra bem que o Marco Civil foi criado para proteger direitos, mas virou um instrumento de bloqueio do WhatsApp. E como é que você chega daqui para lá tão rapidamente? É a legislação mal escrita. É isso que dá, essa mania de legislar sem refletir com atenção. E aqui eu posso também criticar, que eu já também não sou mais servidor do Senado, então também tenho liberdade de criticar algumas produções que de lá vêm. Mas é isso, Luiz. Acho que, nesse sentido, é importante ter uma reflexão adequada sobre a estrutura de governança da administração pública, a capacidade financeira orçamentária, constituição do órgão também, e funções, que é o mais importante, né? O que esse órgão vai fazer? Delimitar bem para evitar que essas colisões ocorram com outros órgãos e outras entidades que já existem hoje nessa matéria cibernética, né? Bom, não sei se eu te atendi, eu só digo cuidado com o que você vai escrever lá. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fabrício. Nós já estamos no nosso limite de horário, e eu, antes de passar as palavras finais ao professor Augusto, eu gostaria de passar aos nossos painelistas para uma mensagem final, sucinta, e chamando a atenção que aqui nos 46 do segundo tempo, o nosso vice-presidente, o doutor José Cláudio Manesco, do CINDE, nos encaminhou mais uma pergunta aqui, já se prontificando. Como é que o CINDE pode contribuir com o tema? Grande pergunta, doutor Manesco. Só o fato do apoio institucional já foi um grande passo. Acredito que o CINDE, no aspecto de articulação de elos dessa cadeia produtiva, de promoção desse tema, de trazer o tema às pautas em discussão nos diversos níveis do poder público, federal, estadual, municipal, na formação da cultura cibernética em geral. Existem várias formas aqui de aderência do CINDE ao tema. Gostaria de deixar essa pergunta quicando aqui para os painelistas, mas fazer a rodada final, então, já aproveitando essa pergunta, para a mensagem final, então, começando pelo general ali, que já se encontra com o microfone. Não vou falar muito, não, apenas um ponto, e vai ao encontro do que foi dito aqui no nosso painel. Cibersegurança não é um assunto simplesmente de tecnologia. Quando eu tenho o primeiro contato com um possível cliente, a primeira coisa que eu faço é perguntar para esse cliente o seguinte: a questão de cibersegurança, onde é que ela é tratada na sua empresa? Naquele processo da anamnese inicial. Eu tenho recebido várias respostas.
E eu tenho a convicção que o local, na sua grande maioria, a resposta é na área de TI. A segunda é, onde a área de TI está pendurada na sua empresa? Aí começa a entornar o caldo. Eu já vi área de TI pendurada em setor financeiro. Ela é vista como despesa, como custo. Segurança cibernética não é custo. Segurança cibernética é operação, não é apoio. A pergunta que deve ser feita para aqueles gestores de TI, quando apresenta alguma coisa e o chefe está caro, a pergunta é a seguinte: qual é o custo de não fazer? Não é qual é o custo de fazer, é qual é o custo de não fazer. Eu tenho a plena convicção de que segurança cibernética é uma questão de governança, risco e compliance, GRC, não é TI. Existem algumas empresas no Brasil muito maduras, não vou citar quais são. E a questão de segurança cibernética está sendo tratada na área de governança da empresa, não na área de TI. Esse, para mim, é um dos primeiros pontos que, quando eu abordo, quando eu tenho contato com uma empresa, que eu uso na avaliação de maturidade dessa empresa. Onde a questão de segurança é tratada. É só isso e, no mais, agradecer a presença de todos. Foi um prazer. Bom, como o general disse, eu agradecer também, que é uma honra para mim, novamente eu falo, estar aqui junto com vocês, na UNB de novo. Eu também sou aluno da UNB, só que eu não sou da área de exatas, né? Eu fiz meu curso de computação em outra universidade, mas eu fiz administração aqui na UNB. Então, 1990 também, bolinha aí. Pode citar. Mas é isso. Hoje a gente tem assim, profissionais, eu conheci profissionais fantásticos quando a gente teve esse incidente. Então, eu acho que o problema técnico não é o principal. Assim, o Brasil está preparado para isso. Nós temos profissionais muito bons. A gente tem, de fato, que criar uma cultura, e uma cultura que persista. Hoje, eu estou vendo isso acontecer, um esmorecimento. Assim, acontece que as pessoas não estão mais se preocupando tanto, porque não está mais tão em voga no Brasil. Aí, na hora que começa a pipocar, e volta de novo. Isso é um pouco triste, porque é um pouco do que acontece com a gente, né, em quase todas as áreas da nossa sociedade. Mas vamos dizer assim, é uma coisa que agora não adianta mais viver sem. Né? Da mesma forma como a gente tem um avanço tecnológico violento pelo lado de inteligência artificial, chat GPT e por aí vai, a gente também tem que pegar essa área de cibersegurança e levar para esse nível, porque senão daqui a pouco ninguém vão fazer aquela pergunta se está fazendo travesseiro, né? Ou seja, a gente tem que estar fazendo alguma coisa de fato para que a segurança da informação, a cibersegurança esteja no nível das outras tecnologias que a gente conhece hoje. Eu também quero agradecer e, antes de mais nada, parabenizar a realização do evento. Eu tenho participado de muitas atividades nesse sentido. Eu acho que eu não tive o privilégio de participar de um tão qualificado. Então, parabéns, Humberto, parabéns, general, pela organização, pelo planejamento. Acho que muitos dos parabéns também à Finatec, muitos do que nós ouvimos aqui é a reunião de experiências vividas aí de forma não tão prazerosa em muitos casos, mas sempre muito enriquecedoras. E eu vejo até pelo nível das perguntas que foram colocadas, pelos questionamentos que foram colocados, que o assunto é o assunto do momento, de fato, e cada vez mais. Né? Existem não só estudos como os que você trouxe, Humberto, mas também, cada vez mais, planejamentos, planos, tanto públicos como privados, de organização, no sentido de privilegiar, para que isso pare de ocorrer, para que a TI seja apenas um órgão acessório e ela ganhe relevância. No âmbito privado, muitas organizações já colocam no seu nível de executivos, né, o C-level, já colocam pessoas com grande capacidade de governança em tecnologia da informação e também segurança cibernética de modo geral. Isso já demonstra que a sociedade se organiza, ainda que o Estado não esteja organizado, como foi colocar, a sociedade já se organiza, porque ela já enxerga o risco, ela enxerga o valor também. E, nesse sentido, só para concluir, eu acabei não mencionando isso,
Mas, dentre todos os esforços, inclusive na direção desse que o Marcelo pontuou, existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso, que está esquecida desde 2021, Luiz, que é a PEC 3 2020, se eu não me engano, que ela foi um pequeno esforço no sentido de tentar organizar essa discussão que a gente está falando, porque ela passou a atribuir, o objetivo dela é atribuir responsabilidade para a União, Estados, DF e municípios. Ela mexe em competências legislativas, ela mexe em competências materiais, obrigando todos a se unirem no sentido de prover a defesa cibernética que o Estado, o Brasil, precisa, e a garantia dos serviços públicos em relação à segurança. Eu trago isso porque eu gostei muito dessa iniciativa e eu lamento muito que ela esteja abandonada sem relator desde 2021. Não digo que seja a solução, mudar a Constituição, mas é um esforço de debate que não está sendo tão bem explorado e poderia estar sendo muito bem explorado. Quem sabe agora, né, a gente tem aí esse assunto ganhando relevância que merece, e iniciativas dessas e outras mais, e criação de órgãos, comecem a ganhar corpo também. É isso. Obrigado mais uma vez, viu, Humberto? Obrigado. Que assim seja. Saudar os nossos painelistas, aos participantes presenciais, aos participantes online. Eu quero aqui registrar com mais ênfase ao Dr. Dércio. No dia 9 de janeiro deste ano, eu recebi um telefonema no meu celular pessoal do senador veneziano Vital do Rego. E ele me consultou o seguinte: Humberto, algum incidente de grande monta cibernético poderia afetar, paralisar o governo, o Estado brasileiro? Eu disse a ele: senador, eu contei com o apoio do general de forma emergencial, coronel Urioste, enfim, membros do nosso time, da AWARE, fizemos o que foi possível naquele momento, dada a exiguidade de tempo, para trazer algumas informações ao senador, enquanto presidente em exercício do Senado Federal. Não era uma questão apenas de dúvida pessoal do senador. Era uma atribuição que ele estava cumprindo ali. E, pasme, no dia 10 de janeiro, o principal país, economicamente falando e tecnologicamente falando, do mundo da tecnologia da informação, parou o seu espaço aéreo por causa de um incidente cibernético. No dia 10 de janeiro, 10 mil voos no espaço aéreo americano foram afetados por um incidente cibernético. Olha só como a preocupação do senador fazia sentido. Eu trago isso apenas para ilustrar que nossa sociedade está na trajetória de ganhar maturidade para essa discussão. Acho que hoje foi um grande passo. Quero agradecer mais uma vez a Finatec, agradecer à Universidade de Brasília, dizer que nós estamos sempre à disposição das empreitas desafiadoras e inovadoras que são trazidas, e pedir aqui uma salva de palmas para o professor Augusto, que nos deu a oportunidade dessa reunião. Professor, microfone para o senhor, para o encerramento. Obrigado. Eu que agradeço todo o carinho até, e dizer que eu estou muito feliz com esse encontro de hoje, porque ele cria uma conexão com todas as falas que nós ouvimos hoje, né? Dentro dessa área, que é uma área que está ali na fronteira do conhecimento hoje e evolui exponencialmente a cada ano, né? Justamente por isso, há um grande papel da universidade. A Boeing, por exemplo, esteve aqui para fazer um desafio com os alunos, eles passavam mais tempo reconfigurando o servidor deles do que o tempo que os alunos invadiam o sistema, né? Então, eles iam lá, protegiam, e os alunos conseguiam quebrar num evento de fim de semana da Boeing, e a Boeing tem uma parte da empresa que é na área da defesa, né? Para ver que essa conexão entre esses atores que nós estamos aqui, ele é uma conexão fundamental com o grupo de pesquisa, por exemplo, da universidade, liderado pelo professor Hildo, em que
a educação, né, as pessoas que vão trabalhar daqui a pouco ali, né, e que vão lhe ajudar, de repente é um menino que ainda nem se formou. Ele vai dizer, olha, você tem uma fragilidade aqui no seu sistema que você não percebeu, mas olha esse bloco todo que eu fiz ali, no outro que eu quebrei, aquele sistema ali, no hackathon tal, né, isso aqui é fácil, resolve rapidinho, né. Então, essa ponte entre esse nosso dia a dia, né, e a área do conhecimento que está em pleno desenvolvimento com essa garotada, eu acho fundamental para nós evoluirmos, né, e realmente atacarmos a parte que é a parte crime da cibersegurança. Então, agradeço por essa ponte, né, que é justamente o nosso objetivo, né, e esse nosso objetivo eu me sinto plenamente atendido com essa oportunidade, então agradeço a vocês aqui, foi um dia maravilhoso. Muito obrigado a presença de todos e contem com a Finatec sempre para promover esses eventos. Muito obrigado.